O nosso companheiro Antônio Cláudio Bontorin tem feito alguns recortes no início dessa semana, abordando a situação de imóveis antigos aqui no centro da cidade. Eu concordo em cada ponto, em cada vírgula que ele escreveu, né? Um tema muito bem abordado, que vem ano passa ano, e a situação parece que piora, né? Ela não se estabiliza, inclusive. Ela não melhora, mas podia se estabilizar. Nossos prédios antigos estão se tornando estacionamento em pouquíssimo tempo. E eu aproveitei essa ideia do Cláudio para tentar traçar um paralelo entre o passado e o presente, né? Eu estou longe de ser saudosista, né? Respeito quem gosta, né? Quem é, por essência, saudosista e tal, mas eu acho que a gente tem que olhar sempre para frente. Senti saudade, sim, eu tenho saudades do tempo que eu dava umas voltas de carro com meu pai pela cidade, a gente lembrava de algumas coisas do passado. Tenho saudades de cozinhar com a minha mãe. Sentir saudades não é ser saudosista, né? O saudosista é aquele que se apega ao passado dizendo que é melhor. Por exemplo, no passado nós tínhamos orelhões, né? É verdade. Nós tínhamos orelhões e tínhamos armazéns, aqueles armazéns de secos e molhados, né? Em cada esquina. Você entrava lá, era uma poeira só, condições de higiene eram mínimas, né? Hoje, no presente, por exemplo, o celular é muito melhor do que um orelhão, não é verdade? O supermercado hoje tem uma seção do supermercado tem muito mais produtos, mais variedade do que se juntar os 3 empórios e umas 4 quitandas juntas, né? Ou seja, o presente é melhor, claro que é melhor. Agora, o problema é você fazer essa correlação, se adaptar às coisas do presente, né? Não viver como era no passado, ou tentar viver como era no passado, hoje em dia. Aí não dá, né? Você querer, por exemplo, você não tem celular, você quer um orelhão. Por que você quer um orelhão se existe celular, né? Isso está acontecendo com o presidente Lula. Engraçado, até hoje eu vi um texto da Vera Magalhães, que é uma jornalista que escreve no Globo, aquela que foi ofendida, inclusive, pelo Jair Bolsonaro. E o que aconteceu? A Vera está dizendo mais ou menos o que eu digo hoje no editorial aqui do nosso Farol. Ou seja, o presidente Lula ele não pode querer administrar uma nação com os conceitos que ele tinha 10 anos atrás. Não tem como. E é o que está acontecendo com o Lula. Ele quer furar o teto de gastos, ele quer transformar como se fosse mágica, dinheiro público, como se não fosse gasto, como se não fosse despesa. Então, aí não dá. Ele começou muito bem o seu primeiro governo, sem dúvida nenhuma, mas depois, para eleger a Dilma Rousseff, ele fez tudo isso que ele está querendo fazer agora. Ou seja, o Lula tem que se adaptar que os tempos mudaram. Existe uma crise internacional, existe inflação no mundo inteiro, coisa que não havia quando ele era presidente. Então, é um outro cenário, sem dúvida nenhuma é um outro cenário. Tomara que o presidente tenha alguém para dizer isso para ele. As coisas não são exatamente as mesmas como eram 10 anos atrás. E insistir nisso pode contribuir para que o seu governo não avance. A gente torce, claro, a gente tem que torcer para o governo ir bem, qualquer governo, porque disso depende também o nosso dia a dia. Vamos aguardar essa visita à China e ver o que o presidente fala depois que voltar de lá.